Olá, bom dia ou boa tarde, tudo bem com vocês? Retornamos para mais um bate-papo com a doutora Silmara. Hoje vamos continuar falando do autista, mas vamos ter uma visão diferente do que ele vai poder fazer no nosso Centro de Desenvolvimento Neurológico. Nosso bate-papo passado, a gente estava falando do reconhecimento do autista, das terapias que ele tem que passar, qual seria a melhor forma de você dizer quanto tempo essa criança ficaria sob terapia, que ela deve ser reavaliada pelos terapeutas para ver qual a capacidade de concentração dela, como é que ela está avançando nas terapias. Mas, sabe, nem só de terapia vive o autista ou qualquer ser humano. A gente precisa ter um pouco mais de distração e de fazer aquilo que a gente gosta também, não é? Eu não sei se vocês repararam, pessoal que tem autista na família, que o autista gosta muito, mas muito mesmo do idioma inglês. E ele tem uma facilidade muito grande para isso. Nesse centro que a gente está bolando da construção, que é o Centro de Desenvolvimento Neurológico Infanto-Juvenil, nós estamos pensando em colocar salas grandes com vídeos, tá certo? Falado em outros idiomas. No meu consultório eu tenho pacientes que chegam a falar 3 idiomas fluentemente e lerem também. São autistas de 3 a 4 anos de idade. Nós poderíamos desenvolver toda essa técnica de inglês, de estar falando, os pais participando, aprendendo, aqueles que não sabem o inglês, palavras básicas que chamem a atenção da criança, mas que também eles entendam. Porque no meu consultório eu tenho pacientes que você pergunta português, ele responde inglês e vice-versa, e ele faz uma mistura muito grande das línguas. Esse é um estudo que deve ser feito com professores, incentivando sempre o autista, aqueles que têm essa aptidão, a desenvolverem cada vez mais essa fala de vários idiomas. Isso é muito bom, isso pode ser uma carreira para eles, tá certo? Então nós temos que incentivar. E aí, quando a gente vai se tornando uma família nesse centro de desenvolvimento neurológico, a gente vai conhecendo os pacientes. Então, nossa ideia é ter, assim, por exemplo, oficinas de marcenaria, lógico que com todo cuidado e cautela, para poder ensinar alguma montagem para o autista. A gente ter oficina de pintura, existem aqueles autistas que pintam maravilhosamente bem. Oficina de música, para aqueles que não têm um problema com a música de audição. Também tem gente que toca música muito bem. E tudo isso para aquele ouvinte que está nos assistindo, que não tem ninguém de autista na família. Existe uma quantidade muito grande de autistas que fazem isso assim espontaneamente. Eles sentam e tocam, né? Eles pegam um texto e leem em inglês, e ninguém ensinou nada para eles. Então, é por isso que eu sempre estou batendo na tecla que o autista ele tem um potencial muito grande. Basta você conhecê-lo e poder desenvolver aquilo que ele melhor se adapta. Então, aquelas crianças que gostam de pintura, vamos ter uma oficina para pintura. E é lógico que todas essas oficinas que eu estou falando, elas seriam coordenadas por, né, artistas que gostem de pintar, artistas que gostem de música. Poderemos ter uma oficina de teatro, para que essas crianças começassem a ter certas regras de comportamento dentro de uma peça. Tudo isso num determinado momento voltado para essas crianças com problemas neurológicos. Todas essas oficinas também vão, assim, privilegiar bastante e ser de muita ajuda para aquelas crianças com déficit de atenção. Então, vocês já viram, assim, que o autista, sim, ele tem a capacidade de ler, ele tem a capacidade de escrever, ele tem a capacidade de fazer contas enormes de cabeça. Nós podemos ter uma oficina matemática também, não é? Isso é o engajar de um centro de desenvolvimento, onde aquilo se torna uma família e que nós vamos ter o objetivo de trazer o melhor para essas crianças, que elas consigam se desenvolver. Muitos dos autistas têm facilidade numa coisa, mas eles não têm equilíbrio às vezes. Então o equilíbrio para eles é uma coisa difícil.
Para isso surge a ecoterapia, tá certo? Então, um lugar amplo, onde você possa ter a ecoterapia, você possa ter os cavalos, você possa ter centro de ginástica para autistas, você possa ter todo um desenvolvimento social, né? Preparado para essas crianças e que, lógico, que à medida que elas vão se entrosando na sociedade, elas vão conseguir expandir esse mundo para além desse centro de desenvolvimento. Então nós podemos fazer assim muitas coisas e é por isso que eu peço para você que mande sugestões. Eu penso num monte de coisa, mas existe muito mais a ser pensado. Já pensei assim, em horta, para que essa criança possa mexer na terra, saber como é que planta as coisas, e aí nós teríamos um jardineiro. Fazer com que essas crianças tenham a responsabilidade de um cantinho lá do centro de desenvolvimento, elas cuidarem das plantas, ver essa planta crescer. Essas crianças, elas aprendem tudo, só que de uma forma diferente. Elas têm o tempo delas e muitas vezes o incentivo que você faz para o aprendizado, ele tem que ser colocado de uma forma diferente. É por isso que eu falo que na escola, a criança deve ir para a escola onde tem a inclusão? Sim. Mas ela deve estar junto com as outras crianças num momento que seja agradável para ela. Por exemplo, um recreio, uma aula de educação física, uma aula de música. Mas assim, dentro do contexto escolar, eu acredito que nós vamos ter que ter espaços especiais para essas crianças, porque o aprendizado delas é feito de uma forma diferente. Então, a gente tem aquele autista ou aquela criança com déficit de atenção que ela aprende mais lentamente, ela precisa de um incentivo maior. Mas, por exemplo, eu tenho pacientes com 2, 3 anos de idade que leem e escrevem 3 idiomas. Então, aonde é que você vai colocar essa criança? Ela também tem que ter um acompanhamento especial. Eu tenho crianças que fazem matemáticas e não é 2 mais 2, não, amigo. É raiz quadrada de não sei quanto de cabeça. Você acha que ela tem condição de estar dentro de uma sala de aula aprendendo lá o beabá do 2º ano em matemática? Não. Mas a gente precisa captar o potencial dessa criança e fazer com que ela se desenvolva, que cada vez ela aprenda mais. Então é onde eu falo que com a ajuda dos professores, que também já estão vendo por esse lado, pelo lado da medicina, que essas crianças precisam ter um acompanhamento diferenciado. Elas têm que estar junto das pessoas? Tem sim, mas a gente tem que respeitar ou o aprendizado um pouco mais lento delas, ou aquele desenvolvimento extraordinário. Em tudo que a gente faz, tá certo? É assim, essa criança tem que ser preparada para as tarefas do lar, ela tem que ser preparada para a organização da escola, ela tem que ser preparada para poder lavar um carro, coisas básicas que muita gente, às vezes a gente não dá importância, mas quando a gente tem alguém que não consegue fazer isso, essa pequena tarefa se torna muito importante. E tudo isso só pode ser feito quando a gente está falando a mesma língua. Tanto em casa, como na escola, como nesse centro de desenvolvimento neurológico. Então a gente tem que ter uma atividade, essa criança tem que gostar de ir para esse centro e ter coisas agradáveis. Então aquela criança que gostar de pintura, ela vai ter lá as telas, a tinta, ela vai desenvolver, ela vai ser elogiada. E isso vai trazendo a pessoa para o meio e desenvolvendo. Lógico que nós vamos ter profissionais que vão estar de olho como é que é o desenvolvimento e dizer, olha, ele tem uma tendência para isso, vamos forçar um pouco mais para que ele consiga, talvez, ganhar a vida aí fazendo quadros, ou ganhar a vida sendo músico, né? Ou ser um excelente matemático, ou ser um excelente tradutor. Então, tudo isso tem que começar desde muito pequeno, esse tipo de desenvolvimento. A gente não pode chegar a uma idade mais avançada e querer que essa criança aprenda tudo de uma vez, porque é impossível. Nós estamos falando daquele autista, né, leve e médio. E o que nós vamos fazer com os autistas que são mais problemáticos? Ou eles têm um autismo grave, ou eles são agressivos. Lógico que essas crianças têm que ter o espaço deles.
quanto mais, mais assim, intensa é a patologia, um especialista maior nós precisamos, para que ele consiga vencer e tentar ter uma ligação com essa criança e fazer com que ela também consiga se ligar ao mundo. Então, graças a Deus, nessa vida são raros os casos daquelas crianças que você não consegue manter um diálogo ou você não consegue dar atividades que elas se interessam. Temos aqueles que são moderados e que de vez em quando tem aquela explosão, né, de agressividade, que falam alto, que jogam tudo, que quebram tudo, mas aí esse centro também tem que servir para que as pessoas, professores, pais que lidam com essas crianças saibam como controlar essa agressividade. Acho que eu dei assim, uma boa pincelada para vocês terem uma noção mais ou menos do que a gente está pensando nesse centro de desenvolvimento neurológico. Então, a criança autista, ela teria uma atividade assim super dinâmica nesse centro, passando por várias oficinas e aprendendo várias coisas. A próxima bate-papo nosso, nós vamos dar uma entrada na criança com déficit de atenção, que também é um problema bem volumoso no consultório da gente. O porquê que essa criança ela tem a dificuldade do aprendizado. E ela não é autista, ela não tem nenhuma outra patologia, ela não consegue memorizar e ela não consegue aprender. Esse fica um bate-papo para outra vez. Agora a gente vai falar aqui do obrigado, que já passamos de 1000 seguidores, tá certo? Muito mais de 1000 seguidores, isso para nós é um orgulho muito grande. Parece que a gente está sentindo a população realmente se interessar pelo que a gente está falando e pelo que a gente vem desenvolvendo. Quero lembrar a você que nós estamos na rede social, no Facebook, como doutora Silmar, não tem nada de arroba, gente. É doutora Silmar Oficial no Facebook, tá certo? Assim como no Instagram também é doutora Silmar Oficial e no YouTube é Silmara Castelar Rodrigues. Sou candidata a vereadora, conto com a sua colaboração e o seu apoio para que a gente possa transformar esse sonho que está há 10 anos num papel em realidade na cidade de Nova Odessa, com o desenvolvimento dessas crianças com necessidades especiais ou com problemas de aprendizado, onde a gente possa integrar, né, e caminhar junto a saúde com a educação. Esse é o futuro de qualquer país. Você tem um povo saudável e um povo educado, não tem quem segure o desenvolvimento. Sou candidata a vereadora, o meu número é 45444, estou apoiando e estamos de mão dada, doutor Lourenço e eu, assim como médicos, trabalhamos muitos anos juntos, continuamos trabalhando, e doutor Lourenço é candidato a prefeito com o número 45. Para vocês, o meu muito obrigado e eu espero que a criançada tenha gostado da minha musiquinha. Bye, bye! Nova Odessa vai mudar, Nova Odessa vai crescer. Com doutora Silmara você vai ver projetos básicos de visão pra unir a saúde e a educação. Qualidade de vida vai melhorar. Pra vereadora no 45444 você vai votar. Vamos sempre em frente, cuidando da nossa gente. Nova Odessa espera isso de você. Com doutora Silmara que você já confia, trabalhando o futuro que você quer ter. 45444 45444 45444